NBR 5626, atualizada em 2020. Sistemas prediais de água fria e água quente, projeto, execução, operação e manutenção. Essa ABNT não se aplica aos projetos de construção que tenham sido protocolados para aprovação no órgão competente pelo licenciamento anteriormente à data de sua publicação, como norma brasileira, nem aqueles que venham a ser protocolados até o prazo de 180 dias da data dessa norma. Vamos ao que interessa. Sistemas prediais de água fria e água quente, projeto, execução, operação e manutenção. Esta norma especifica requisitos para projeto de execução, operação e manutenção de sistemas prediais de água fria e água quente, que é o SPAFAQ. Essa sigla vai ser muito utilizada. Essa norma abrange somente sistemas de água potável. Os requisitos estabelecidos tratam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho dos sistemas, uso racional de água e energia, bem como garantir a preservação da potabilidade da água. Esta norma é aplicável ao sistema predial, que possibilita o uso da água potável fria e quente em qualquer tipo de edifício, residencial ou não. Esta norma não se aplica ao uso da água não potável em processos industriais e processos intrínsecos a equipamentos específicos. Esta norma estabelece também requisitos para resguardar a segurança sanitária e o desempenho dos sistemas considerados. Recomenda-se que os requisitos estabelecidos nesta norma sejam observados por projetistas, construtores, instaladores, fabricantes e componentes, concessionárias e por seus usuários. Termos e definições. Água fria. Água potável a temperatura ambiente. Água potável. Água que atende ao padrão de potabilidade determinado por legislação vigente. Água quente. Água potável com temperatura superior à temperatura do ambiente, aquecida por meio artificial, como por sistemas de aquecimento. Alimentador predial, tubulação que liga a fonte de abastecimento a um reservatório de água ou a rede de distribuição predial. Aparelho sanitário, componente destinado ao uso da água ou ao recebimento de dejetos líquidos e sólidos, na maioria das vezes pertence ao sistema predial de esgoto sanitário. Exemplos: bacias sanitárias, lavatórios, pias, lavadoras de roupa, lavadoras de louça, torneiras, banheiras, de hidromassagem, entre outros. Aquecedor: equipamento ou sistema destinado a aquecer a água. Aquecimento central coletivo: fornecimento de água quente a partir de aquecedor remoto, instalado a montante de pontos de utilização pertencentes a mais de uma economia ou unidade. Aquecimento central privado: fornecimento de água quente a partir de aquecedor remoto, instalado a montante de pontos de utilização pertencentes a uma mesma economia ou unidade. Aquecimento individual: fornecimento de água quente a partir de aquecedor instalado a jusante do ponto de utilização de água fria que dispensa sistema de distribuição de água quente. Barrilete: tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Isso aqui não cai não, isso despenca. Barrilete: tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Tá aqui barrilete, aí vem aqui as colunas aqui, sabe? Ou seja, aqui é uma tubulação aqui, ó. Aí desse tubo descem os outros tubos, ó. Isso aqui é um barrilete. Coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete destinada a alimentar ramais. Então aqui, ó, é a coluna de distribuição e
aqui em cima é o barrilete. Então, coluna de distribuição é a tubulação derivada do barrilete e destinada a alimentar ramais. Então, aqui é um barrilete. E aqui é uma coluna de distribuição. Coluna de distribuição é tubulação derivada do barrilete destinada a alimentar ramais, e barrilete é a tubulação da qual derivam as colunas de distribuição. Né? Uma coisa implica na outra. Componente: qualquer produto que se compõe o sistema predial água fria e água quente e que cumpre individualmente uma função específica. Exemplo: tubos, conexões, válvulas, reservatórios, isolamento térmico, entre outros. Então, tudo isso aqui é componente, ó. Os tubos, as conexões, as válvulas, reservatório, isolamento térmico, entre outros. Condições de exposição. Conjunto de ações atuantes sobre os componentes do sistema predial água fria e água quente que variam conforme o meio em que se encontram. Condição de exposição vai ser, por exemplo, condição de exposição 30 graus ou pressão de 10 MPa, entendeu? Isso é a condição. Agora, conexão: qualquer componente que combine um ou mais elementos da tubulação com ou sem variação diametral e que tenha como finalidade a união, interrupção, ramificação ou mudança de direção de tubos com o mesmo tipo ou diferentes tipos de juntas ou o acoplamento de peças de utilização ao sistema. Conexão cruzada. O que é conexão cruzada? Qualquer meio que põe em contato a água potável do sistema predial, água fria e água quente, com outra água de qualidade desconhecida não potável. Então, ó, tá aqui, ó, conexão cruzada é isso. Tá aqui, ó, a água suja, a água não potável. Vou colocar assim, não potável. E aqui vem a água potável, ó. Água potável e água não potável. Corrosão: processo de transformação decorrente de reações de natureza química ou eletroquímica entre o metal e o meio ambiente. Degradação: redução do desempenho devido à atuação de um ou vários agentes de deterioração. Desempenho: comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. Desinfecção: operação destinada a reduzir na água a presença de micro-organismos patogênicos ou não. Diâmetro nominal: número que serve para classificar em dimensões os elementos de tubulações. O diâmetro nominal não é objeto de medição e nem de utilização para fim de cálculo. Dreno: componente destinado ao esvaziamento de um recipiente ou tubulação. Tá aqui a tubulação, ó. Tá aqui a tubulação. Bem feitinha essa tubulação, tá? Linda. Linda, 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 linda. Tá aqui a tubulação aqui, ó. Aí eu tenho um dreno, que é ou então tá aqui um recipiente e aqui tá um dreno, certo? Vamos lá. Durabilidade: capacidade de um sistema de desempenhar as suas funções ao longo do tempo, sob condições de uso, operação e manutenção especificadas no Manual de Uso, Operação e Manutenção.
Duto, espaço fechado, visitável ou não, horizontal ou vertical, projetado para acomodar tubulações de água e componentes em geral. Então, pode ser visitável, por exemplo, você tem aqui uma caixa d'água feita de concreto, né? Feita de alvenaria de concreto, enfim. Ela vai até um certo ponto, aqui embaixo tem toda aquela tubulação. Assim, ó, ela tá aqui, ó. Aqui, vamos supor que tem uma porta, ó. E aqui tem os tubos aqui dentro, ó, ligando para vários lugares. Aí você sobe. Aí aqui em cima tem uma caixa d'água, que é um reservatório, né? E a tubulação vem. Entendeu? Mas enfim, é isso aí. O duto é um espaço fechado, visitável ou não. Pode também ser um lugar que não cabe uma pessoa, né? Horizontal ou vertical, projetado para acomodar tubulações de água e componentes em geral. Eficiência global. Eficiência evidenciada desde a geração de energia primária até a disposição de água ao usuário final. Eficiência local. Eficiência do aparelho utilizado para a disposição da água quente ao usuário final. Escaldamento. Queimadura provocada na pele pelo contato por água em temperatura excessivamente elevada no ponto de utilização. Estação redutora de pressão. Subsistema destinado a reduzir a pressão para a distribuição de água fria e quente. Fonte de abastecimento. Sistema destinado a fornecer água para o sistema predial, água fria e água quente. Nota: pode ser que a rede pública da concessionária ou qualquer sistema particular de fornecimento de água, no caso de rede pública, considera-se que a fonte de abastecimento é a extremidade ajusante do ramal predial. Junta de expansão, componente destinado a absorver as dilatações lineares de tubulação. Misturador, componente que promove a mistura da água quente com água fria. Nível de transbordamento, menor cota no plano horizontal que ultrapassa a borda mais baixa de reservatório ou aparelho sanitário, permitindo o extravasamento de água no seu interior, ou a cota da geratriz inferior interna de eventual extravasor associado. Como é que a pessoa faz uma definição dessa para dar trabalho? De novo, lá vou eu e a caixa d'água. Tá aqui, supondo. O que é o nível de transbordamento? Menor cota no plano horizontal. Ó, horizontal é assim, ó. Deixa eu pegar aqui a outra cor. Ó, menor cota no nível horizontal que ultrapassa a borda mais baixa de reservatório ou aparelho, permitindo o extravasamento de água no seu interior ou a cota geratriz inferior interna de extravasor associado. A borda mais baixa de reservatório. Padrão de potabilidade. Conjunto de valores permissíveis das características e indicadores de qualidade da água destinada ao consumo humano especificados por legislação vigente. Par galvânico, contato entre dois metais ou ligas metálicas com diferença de potenciais de eletrodo na escala eletroquímica dos materiais, entre os quais pode-se desenvolver uma reação de oxirredução, indutora de corrosão galvânica.
Então, pau galvânico é o contato entre dois metais ou ligas metálicas com diferença de potenciais de eletrodo na escala eletroquímica dos materiais, entre os quais pode-se desenvolver uma reação de oxirredução indutora de corrosão galvânica. O que é uma peça de utilização? Isso aqui é importante, isso é muito falado. A peça de utilização é um componente destinado a permitir a utilização da água e, em certos casos, ajustar sua vazão e temperatura. Aí, por exemplo, uma torneira. Uma torneira é uma peça de utilização. Período de pico de consumo. Intervalo de tempo em que ocorre o uso intensivo de aparelhos sanitários. Então, vamos supor que meio-dia todo mundo da casa vai tomar banho e a pessoa está lavando a louça e o outro está lavando roupa, enfim. É nesse horário aí que tem mais consumo, que é o período de pico, né? O intervalo de tempo que ocorre o uso intensivo de aparelhos sanitários. Ponto de suprimento. Extremidade ajusante da tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água em sistema indireto ou pontos de utilização em sistema direto. Veja. Você tem que saber o que é o sistema indireto e o que é o sistema direto. Sistema direto é quando vem direto da rua. A água sai lá da GESPISA, da Sabesp, seja lá onde for, e vai direto para a torneira. Agora, o sistema indireto é quando ele vai primeiro com a caixa d'água e depois ele desce alimentando as torneiras. Torneira, vaso sanitário, chuveiro, etc. Certo? Então, vamos entender o que é que ele fala aqui de ponto de suprimento. É extremidade a jusante. Você sabe que montante é em cima, jusante é embaixo. Certo? Então, extremidade a jusante de tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água em um sistema indireto ou pontos de utilização em um sistema direto. Jusante é embaixo. Então tá aqui. Tá aqui o ponto de suprimento. Ele está embaixo, é jusante de tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento. A fonte de abastecimento é a rua, não é? Tá aqui, ó, tá aqui a rua, o hidrômetro. Tá parecendo um negócio muito feio isso aqui, eu vou apagar. O que é a fonte de abastecimento? Não chegamos, não saímos. É de onde vem a água. Então tá aqui, ó. Aqui você tem a rua. Aqui tá a tubulação de água da rua. Aí dessa tubulação de água, a gente puxa um tubo aqui, ó, para dentro da casa da pessoa, certo? Tá aqui o tubo. E aí chega aqui na casa, você tem aqui um hidrômetro. Extremidade ajusante de tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento que alimenta um reservatório de água. Então, aqui é o ponto de abastecimento. Essa torneira que está aqui é o ponto de abastecimento. Ou essa tubulação que está aqui é a fonte de abastecimento. E aí ela vai subir para uma caixa d'água que está aqui em cima. Então, essa tubulação aqui, essa extremidade aqui, exatamente aqui, onde começa essa tubulação, aqui, ó, é o ponto de suprimento. Ela vai alimentar um reservatório de água no sistema indireto, ou então, se for no sistema direto, ele já vai sair daqui diretamente para a torneira, entendeu?
Tá aqui a torneira, pronto. Pronto. Já sai direto para a torneira. Certo? Que é um ponto de suprimento. O ponto de suprimento é a extremidade ajusante de tubulação diretamente ligada à fonte de abastecimento, que alimenta um reservatório de água em sistema indireto ou um ponto de utilização em sistema direto. Tudo bem. Continuemos aqui. Ponto de utilização é a extremidade do subramal a montante da peça de utilização, até onde ficam preservadas as características da água para o uso a que se destina, e a partir do qual a água a jusante passa a ser considerada água servida. Enfim, essas são definições muito cheias de fuleiragem para explicar uma coisa fácil, né? Porque, veja bem, o ponto de utilização é a extremidade do subramal a montante. Então, imagina aqui o prédio, não vou fazer de azul não, porque senão vai complicar aqui. Vou achar que tudo é água. Deixa eu fazer esse prédio aqui de... Ai, meu prédio vai ser amarelo. Ó, o prédio tá aqui, ó. Certo? Aqui em cima do prédio tem uma caixa d'água. Eu vou fazer caixa d'água azul, cara. Aqui, caixa d'água aqui. Desenhar as janelas do prédio. Desenho de engenheira triste, mas enfim. Veja. O ponto de utilização é a extremidade do subramal a montante. Ó, essas tubulações, como é que elas saem daqui? Ó? A tubulação tá aqui. Isso aqui é o barrilete, certo? Aí do barrilete vai vir as colunas de distribuição. Até fazer maior. Pronto, vem a coluna de distribuição aqui. Ai, ai. Do subramal a montante da peça de utilização. Agora lascou, eu não consigo desenhar não. Não consigo. Imagine o seguinte, ó, extremidade do subramal a montante da peça de utilização, onde fica preservadas as características da água para o uso a que se destina e a partir do qual a jusante passa a ser considerada água servida. No subramal. Vamos embora continuar, né? Extremidade do subramal a montante, ou seja, em cima da peça de utilização, até onde ficam preservadas as características da água para o uso a que se destina a partir... Pronto! Explicado agora. Sabe quando você está aqui numa obra, você pega aqui, ó, a bancada da cozinha, certo? Ui, bancada bonita. Aqui em cima da bancada da pia tem um ponto. Aqui eu tenho.